Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, continuaremos falando acerca do poder do Espírito. Esse é o nosso tema. No poder do Espírito vamos completar a missão. E a ideia da nossa Junta de Missões Mundiais, a nossa agência missionária dos batistas brasileiros, é, através dessa campanha, mobilizar todos os crentes batistas do Brasil, né? Porque a nossa junta, mas a ideia é mobilizar todos os crentes para que possamos avançar ainda no século 21. Pastor, isso é muita audácia, mas precisamos ser ousados como servos do Senhor. Precisamos orar mais, fazer mais encontros de orações, precisamos contribuir mais, enviar mais missionários, precisamos sonhar, irmãos, em alcançar novos lugares, novas etnias. Porque quando o Senhor diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, Ele não está limitando isso às organizações de países que nós conhecemos. É mais profundo, são povos, etnias, e isso infla o número de pessoas e de povos que ainda não ouviram falar de Jesus. São cerca de 3 bilhões, como eu falei de manhã, de pessoas que não têm Bíblia, que não tem um pastor, que não tem um missionário falando acerca de Jesus Cristo para eles, que eles estão indo para o inferno, que eles carecem da graça de Deus. Então, a ideia da Junta de Missões Mundiais é fazer com que as igrejas batistas brasileiras estejam engajadas nessa missão. E nós queremos que a PIB de Campo Grande não fique de fora disso, como não tem ficado. Nós queremos que cada irmão aqui participe efetivamente. Talvez, querido, você nunca vai atravessar o oceano, você nunca vai para uma escola de missões, mas, queridos, o poder da oração não tem fronteira. O Senhor chega porque Ele é dono de todas as coisas. Então, o seu joelho no chão vai ultrapassar barreiras políticas, geográficas, porque o Senhor é criador e sustentador de todas as coisas. Precisamos então ter fé de que é possível alcançar todos os povos, porque é bíblico. Ele disse que alcançaríamos. Ele não disse, eu acho que vocês podem alcançar. Não, vão, façam discípulos de todas as nações. Precisamos ir, precisamos fazer. O Brasil hoje, irmãos, é a 5ª força missionária do mundo em envios de missionários. Devemos hoje ter cerca de 15 a 16 mil missionários transculturais, são sendo enviados, saindo do Brasil e indo para fora. E aí você pode dizer, pastor, é muito missionário, 16 mil. Só que devemos chegar esse ano a mais de 30% da população brasileira que se diz evangélica. E aí esse número vai dar cerca de 0,035%. Ou seja, 0,035% da igreja está sendo enviada para o campo missionário. É pouco do nosso tamanho, o tamanho da igreja brasileira. Nem vou entrar aqui em discussão, né, se essas pessoas, né, pastor Lucas, são evangélicas ou não. Mas eu estou dizendo que, numericamente, há uma disparidade. Eu tenho um número grande de cristãos no Brasil, de evangélicos, que se dizem, que colocaram no censo, mas eu tenho um número reduzido de pessoas sendo enviadas para o campo transcultural, para os povos que nós chamamos de PNA, povos não alcançados, e PNE, povos não engajados. E esses povos são de difícil acesso. O lugar que nossos missionários vão, no norte da África, é difícil, é complicado. Alguns desses povos estão em cordilheiras. Ano passado, não sei se vocês lembram, né, de um missionário que abriu uma cafeteria lá no Himalaia, com o propósito de pregar o Evangelho. São dias e dias de subida, para que ele chegue então naquele lugar. Deus está fazendo a sua obra, irmãos, não duvide disso. Mas eu e você precisamos participar mais dessa obra, dessa missão.
Mas nem tudo, irmãos, às vezes aqui a gente vai falar de missões, a gente dá esses dados, não é para assustar, mas é para mobilizar você a orar ainda mais, a buscar ainda mais no Senhor a sua participação no trabalho missionário. Mas eu também tenho boas notícias. Nunca antes nós tivemos tantos missionários no campo. Nunca antes tantos missionários e agências missionárias foram criados para alcançar os povos não alcançados. Isso tem crescido. O povo do Senhor tem entendido a urgência da missão. Glória a Deus por isso. E nós não podemos ficar de fora. Então, todo esse mês nós iremos falar sobre o poder do Espírito, da igreja de Cristo. E o poder do Espírito Santo, ele está diretamente na vida da igreja. Amém? Abra comigo em Atos, capítulo 1. A partir do versículo 6. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, a igreja de Cristo foi fundada por Ele mesmo. Nós, como cristãos, temos uma raiz, um início, um começo. O começo da igreja precisa ser entendido por nós hoje. Já se passaram mais de 2000 anos. E nós precisamos entender qual é a nossa raiz. Da onde nós viemos, é aquele famoso, né? Quem são os cristãos? Da onde vieram, o que eles comem, né? A gente viu esses dias que cristão gosta de lanchinho, né, Angélica? Liberado coffee break, pessoal, correu rapidinho lá para o coffee break. Cristão gosta, porque é bênção, é comunhão, é mesa. Jesus que ensinou, né? Sempre que ele estava com os discípulos, tinha mesa, tinha pão, tinha peixe. Então, irmãos, temos que estar sempre à mesa. Mas quem são esses cristãos? Como que eles vivem? E para a gente entender, então, da onde viemos, precisamos ir a Atos. A igreja primitiva, a igreja que se iniciou aqui no livro de Atos, através de Jesus Cristo e do batismo lá com o Espírito Santo. É no livro de Atos que veremos a ação poderosa do Senhor na vida da igreja. É lá que receberemos informações importantes sobre como os primeiros cristãos agiram, o seu amor pelo Senhor da missão. Iremos ouvir a palavra de Jesus, que ordenou à igreja que eles aguardassem até serem revestidos do poder de Deus. Como também lá em Lucas 24, 49 diz: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Por isso, temos repetidamente, irmãos, falado sobre o poder do Espírito Santo. Não há igreja nenhuma sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Não há. Seríamos um prédio vazio, seríamos pessoas sem alvo, sem propósito. Mas aprove ao Senhor nos enviar o seu Espírito e fortalecer a cada um de nós no seu poder para irmos e alcançarmos a todas as nações. Deus não abandonou a sua igreja, irmãos. Paulo falou aqui nos 28 capítulos, e mais cedo nosso missionário Ibrahim falou também acerca de Atos 28. Será que a história da igreja acabou ali? Será que em Atos 28 cessou? Não sabemos mais de igreja? Não, há uma continuidade. A igreja avança, a igreja prega, a igreja é perseguida. A igreja
muitos irmãos são mortos, são assassinados. Mas a igreja do Senhor não parou de crescer, a igreja do Senhor não parou de avançar, e hoje eu e você somos prova disso. Você está aqui porque irmãos na antiguidade perseveraram na fé em Cristo Jesus. Você é resultado disso. Você é a prova de que seus pais, seus avós, missionários não fizeram o trabalho em vão, porque o trabalho é para o Senhor. Ele está em missão, Ele te resgatou. E a igreja vai continuar avançando, mesmo em qualquer situação. A igreja continuou crescendo, avançando, enviando missionários, indo por todo o mundo. Essa é a nossa realidade. Então hoje eu quero abordar com vocês algumas questões e informações acerca do livro de Atos. O autor, a maioria dos teólogos, dão a Lucas, o médico amado, companheiro de viagem de Paulo, na segunda e terceira viagem. Alguns pais da igreja também confirmam isso, como Irineu, Clemente de Alexandria e Eusébio. O uso, muitas vezes, do pronome nós. Em Atos 16, 10, Lucas, vai sempre falar nós viajamos e eles nos esperaram. Em Atos 20, versículo 5, também mais uma vez ele vai usar esse pronome. Isso quer dizer que o narrador do livro de Atos esteve com o apóstolo Paulo. O destinatário é o mesmo do evangelho de Lucas, Teófilo, lá em Lucas 1:3 e Atos 1:1 vai dizer: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então isso são algumas provas que provavelmente, quase 100% de certeza, Lucas foi o escritor do livro de Atos. E há dois conteúdos muito abertos, muito direcionados de Lucas no seu livro. O primeiro dele é didático. Lucas quer ensinar ao seu destinatário. Ele inicia o capítulo informando o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E aí algo interessante o que ele diz: relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que interessante, pessoal. Existe aqui o princípio de continuidade. Ele diz: olha, o primeiro livro, eu falei para você, eu narrei para você tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vejam que ele traz a Teófilo a sensação que a obra de Jesus Cristo continua. Não parou com a sua morte, não parou na ressurreição e quando ele subiu aos céus. A obra do Senhor continua. E como que ela continua? Atuando agora através da sua igreja na terra. Meus irmãos, isso é poderoso. Ele está dizendo: Teófilo, eu falei primeiro que Jesus começou a fazer e a ensinar, e agora eu falarei com você sobre aquilo que Jesus, através do seu Espírito Santo, fará por meio da sua igreja. A obra do Senhor continua. Ela não parou, irmãos. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz, que hoje nós participamos desse memorial em gratidão ao sangue derramado, ao corpo crucificado, esse mesmo Jesus continua agindo hoje na sua igreja, no poder do seu Espírito Santo. Meus queridos, isso é poderoso. A obra do Senhor não foi desfeita, ela não foi parada, ela continua. Irmãos, às vezes a gente não tem noção, a gente não para refletir sobre isso. Ano após ano a igreja vai se fortalecendo, ano após ano a igreja vai crescendo. Cada vez que a gente chega num povo não alcançado, a igreja do Senhor está avançando no seu poder, com o seu poder. Irmãos, isso é bênção de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, poderia ser os Atos de Jesus através dos apóstolos e da igreja. O que os apóstolos vão realizar está diretamente ligado
é uma extensão do que Jesus ensinou e fez. Porque o poder que está nesta igreja, apresentada por Lucas, não é da terra, não procede dos homens, é fruto do Espírito Santo. Essa frase é do nosso pastor Carlos Elias. Isso é uma verdade, irmãos. O poder que está na igreja, que está em nós, que faz com que a igreja avance. Irmãos, nós temos que ser loucos para fazer o que a igreja faz, irmãos. Quem consciência vai deixar o seu país, o seu conforto, a sua família, e ir para o país podendo ser morto, irmãos? Só quem reconhece a fé verdadeira em Cristo Jesus. Irmãos, devemos ser mais ousados na pregação do Evangelho. Devemos avançar mais, sonhar em chegar em lugares que ainda não chegamos. Irmão, nós temos muito planejamento, e eu trabalho com planejamento estratégico. Início de ano eu apresento sempre para o departamento, lá para o Devan. Inclusive terça-feira o pessoal tem reunião, tá? Vamos reunir. Eles ficam assim, pastor, tem dia que eu chego, ponho lá no WhatsApp, vamos assim, 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 assim. Porque a gente tem que fazer estratégia. Provérbios 16 diz que ao homem pertencem os planos. Você precisa se planejar. Aprendemos esses 3 dias. Você não vai querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas sempre, não tem como. Outra frase que me marcou nesses dias, né? Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada, porque ele é bom em dar desculpa. Então ele não vai avançar, ele não vai ver coisas diferentes acontecendo. Meus irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer fazer a sua igreja avançar, que não sejamos nós a sermos aqueles que dão desculpa. Tem muito trabalho, irmãos. Não pense que não tem. A igreja é grande. Hein, Martinha, tem trabalho ali com os surdos? Tem, né? Muito trabalho. Que trabalho, irmãos, o nosso ministério com surdo faz aqui de excelência. É um trabalho missionário. O trabalho deles não está resumido só aqui. Eles acompanham os surdos, vão no médico, vão à audiência. Irmãos, vão fazer visita. Nosso diácono Alexandre ali, com a Martinha, com a equipe, fazem um trabalho, irmãos, de excelência. Parabéns ao nosso ministério com surdos. E os surdos são um PNA, um povo não alcançado. Precisamos de mais missionários com surdos. Irmãos, essa é a igreja de Jesus. Lucas enfatiza aqui o crescimento da igreja. Lá em Atos 2:41, olha o que ele diz: então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, Pedro, um pescador, talvez sem muito conhecimento, sem muito estudo, mas conhecia a lei, conhecia ao Senhor, se converteu, e usado pelo Senhor, naquela noite, mais de 3.000 pessoas se converteram. Por Pedro? Não, pela ação do poder do Espírito Santo. Irmãos, às vezes, claro, nós temos os nossos heróis da fé. Leia a biografia missionária, irmãos. Se você estiver cansado, com a sua fé enfraquecida, leia uma biografia missionária. Veja o que os missionários fizeram ao longo dos anos. Domingo que vem, adquire aí o livro do Zacarias Taylor, que essas pessoas, irmãos, passaram aqui no Brasil, na sua terra, para que o Evangelho fosse alcançado em todos os povos dessa nação. Pastor Bretin, uma outra biografia missionária, chamada de O Apóstolo do Sertão, também um americano, andou por esse Brasil inteiro, irmãos, de cavalo, de barquinho, de trem, pregando e anunciando Jesus Cristo. A sua esposa, filha de um banqueiro nos Estados Unidos, abriu mão disso e veio para o Brasil. Tiveram grandes perdas aqui, mas permaneceram fiéis, e o Evangelho chegou até nós.
Precisamos refletir mais sobre isso. Não podemos ter medo de crescer, irmãos. A igreja precisa ter esse desejo de crescer, de expandir, de avançar, de anunciar, de plantar novas igrejas. Não podemos ter esse medo. Precisamos buscar ao Senhor. Esse crescimento era visível e sentido por meio da oração. A oração hoje, irmãos, infelizmente, em muitas igrejas, ocupa um espaço pequeno, mas em Atos dos Apóstolos ela ocupava um espaço grande, mostrando a importância de buscarmos em Deus a oração. Interessante que hoje nós queremos crescer com métodos. Querido, se você botar aí no Google, no YouTube, o que mais vai ter vai ser método de crescimento, já viu? Coach, seja para a igreja, seja para a empresa. Faça esse método, esses 10 passos que você vai chegar lá. E a pessoa corre naquela promessa, né? Paga o curso caríssimo para você aprender. Aí a pessoa dá o primeiro passo, os 9 você tem que pagar para aprender, não é assim? Gente, se nós queremos um passo para o crescimento da igreja, o primeiro dele é a oração. É buscar ao Senhor em oração. É buscar o conhecimento da palavra. Como é que eu vou anunciar alguma coisa que eu não tenho conhecimento? Como eu quero compartilhar? E aí, a questão maior talvez seja essa: o quanto da palavra eu conheço para compartilhar? E aí eu fico com medo, aí eu vou falar alguma coisa errada. Estude a palavra, conheça a palavra, compartilhe a palavra. O Senhor quer de cada um de nós essa responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, orar mais. Algumas igrejas já têm pouca ou nenhuma oração. Não vai crescer de forma saudável, irmãos. Não vai crescer. Você pode estar lotado, número cheio, os cultos lotados, mas sem oração não vai crescer. Sem Bíblia, sem palavra, sem alimento, vai crescer doente e vai morrer. Não tem como. Para que você cresça, se desenvolva diante do Senhor. Irmãos, vou falar uma coisa muito séria. Não vai ser no domingo. O domingo vai te ajudar. O domingo você vai estar em comunhão. Em domingo você vai, no poder do Espírito, revigorar para segunda-feira ir para a batalha. Para segunda-feira ir lá enfrentar aquele chefe que você não aguenta mais. Para na segunda-feira pegar o trem, pegar o ônibus, com medo de assalto, com medo de várias coisas na nossa cidade, mas você vai. Mas agora o seu alimento diário é o que vai fazer diferença na sua vida. Não tem como. Não tem, irmãos. Mas eu vou na escola bíblica dominical 30 anos, pastor. Ah, irmãos, alguma coisa você conheceu, mas o Senhor quer que você esteja perto dele. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você venha para a escola dominical aprender. Ele quer que você participe dos cultos. Mas Ele quer que você o busque em espírito e em verdade todos os dias. Dê tempo. Se dedique. Estar em oração não é gastar tempo. É investimento de tempo com o Senhor. Precisamos voltar à nossa prática de oração. Em Atos nós vamos ver que esses cristãos eram cheios do Espírito, então eles anunciam o Evangelho com ousadia. Na história da igreja veremos por muitas vezes uma severa perseguição, mas como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 11, você conhece muito bem esse versículo, coloca aí para mim por favor, 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 11, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós, que vivemos, estejamos sempre entregues à morte
por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Queridos, a história nos conta que quanto mais a igreja sofre perseguição, mais ela cresce e se fortalece. A perseguição, a gente até canta, né? Não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Irmãos, as ideologias deste mundo não pararam a igreja. Quanto mais a igreja ela é perseguida, ela se fortalece. Se você, irmãos, parar para conversar com um cristão de um país perseguido, ele vai dizer que ele é fortalecido, que a fé dele não está abalada, que ele ama Jesus, que ele tem fé em Jesus, que ele quer compartilhar a palavra do Senhor. Há um livro antigo que o tema é perseguição. Precisamos dela? Será que a igreja brasileira precisa viver uma perseguição para crescermos, para nos fortalecermos, para enviarmos ainda mais missionários? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Mas Paulo vai dizer aqui: fiquem tranquilos, vocês vão ser perseguidos, mas não serão desamparados, irmãos. Deus está contigo. Agora, ele não promete que a vida vai ser mansa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei com vocês. Vocês vão ser muitas vezes abatidos, mas não serão destruídos. Precisamos pegar essa palavra e vivermos essa palavra. Há uma segunda etapa no livro de Atos, que é o conteúdo teológico. E aqui está o tema central do livro de Atos. Jesus está conversando ali com seus discípulos, pertinho já de retornar aos céus, de ser assunto aos céus. E então ele reúne os seus discípulos e eles começam a indagá-lo: Senhor, quando será o tempo em que tu irás restaurar o reino a Israel? Parece-me que os discípulos aqui ainda estavam com o desejo de um reino terreno. Parece que ainda eles desejam construir castelos para que o rei se assente. Parece que os discípulos estão querendo aqui ainda falar: Jesus, fica mais um pouco. Jesus, fica aqui com a gente. Vamos construir aqui umas tendas, igual ontem, né, nós ouvimos. Vamos construir umas tendas para a gente continuar o nosso relacionamento. Parece que é isso que eles ainda estão falando. E Jesus, irmãos, dá logo um corte neles. Ele fala com veemência: não se preocupe com tempos e épocas. Não é de vocês. Isso é com o Pai. Não é de vocês. Nós, irmãos, muitas vezes estamos preocupados tanto com as coisas desta vida, com tantas programações, datas, eventos, que nos desvirtuamos do princípio da igreja, que é a adoração e proclamação. E a gente faz os nossos encontros, a gente marca as datas, a gente faz evento, a gente se prepara, e a gente vira a noite planejando e indo e fazendo, e não tem nada de errado nisso. Mas o princípio da igreja é a adoração. O princípio da igreja é adorar proclamando a Jesus. Isso tem que estar acima de qualquer evento, de qualquer data, de qualquer comemoração, porque a nossa responsabilidade nessa terra, irmãos, é anunciar que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Vai além dos nossos encontros. Nós temos que ir e anunciar. Essas datas, esses eventos precisam dar lugar novamente ao princípio da igreja. Em Mateus 24, 36, Jesus já havia informado sobre isso. O próprio Deus reservou esta informação ao exclusivo conhecimento do Pai. Nós precisamos reorganizar o nosso foco. Qual é o nosso foco? Por que nós estamos aqui? Por que eu sou membro desta igreja? Porque eu colaboro?
Se alguém hoje te perguntar a razão da sua fé, você sabe? Você saberia compartilhar a razão da sua fé? Se hoje perguntarem, Felipe, qual é a razão da sua fé? Porque eu vou domingo lá na PIB de Campo Grande, aí eu tenho fé. Não, irmãos, a gente precisa ter consciência que a razão da nossa fé é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós precisamos retornar à pregação bíblica e genuína de nós mesmos. Nós somos alegres e felizes porque este púlpito é um púlpito bíblico e forte, mas a nossa vida também precisa ser bíblica e forte todos os dias. E às vezes a gente bate, né? Você de qual igreja? PIB de Campo Grande. Quando eu era mais novo, e um colega ia falar, né? Aí, qual é a sua igreja? Batista eu gosto. Eu ficava todo, né? Eu sou batista. Mas essa não é a razão da nossa fé. A nossa razão de estar aqui precisa ser Jesus Cristo. E todos os dias, quando você se levantar, é dar glória a Deus e agradecer, porque Ele tem se lembrado de nós. Queridos, já avançando para o fim, todas essas coisas podem sobrevir à igreja: perseguição, fome, nudez, frio. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Mas o que nos deixa em paz e tranquilos é saber que nós não somos órfãos. A igreja não está sozinha. Houve um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E eu e você somos batizados pelo Espírito Santo e autorizados neste poder a compartilhar esta palavra que mudou a nossa vida. Meus queridos, ame a Jesus sobre todas as coisas. Fale de Jesus a todo tempo. Eu lembro, irmãos, ela está até aqui, a gente estava em Minas Gerais, o Davi e a Maísa, primeira vez que eu estava ali com eles, a gente foi pegar um táxi. A gente entrou no táxi, não sei se eles lembram dessa história, né? A gente estava junto lá em Barbacena. Entramos no táxi, a Maísa falou assim: qual o seu nome? O nome do motorista eu lembro até hoje, Daniel. Não é o nosso Daniel aqui não, outro Daniel lá em Minas. Ele falou, Daniel. E na hora ela já falou assim: você conhece Jesus? Ele, eu conheço, mas conhece mesmo? Você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E começou a pregar ali. Eu acho que ele queria acelerar para chegar logo no nosso destino, né? Que a Maísa foi direto, anunciando Jesus. Chegamos no hotel, lá na pousada que nós ficamos, tomar café. Chegou a menina, falou, qual é o seu nome? Fulano. Você conhece Jesus? Não, eu estou assim. Começou a pregar. A menina foi para a cozinha, voltou. Danúbia estava comigo também, chorando. Eu já fui da igreja, hoje eu estou desviada. Ora por mim. Paramos ali e oramos. Estou falando isso, irmãos, como testemunho de que nós podemos ser ousados na pregação do Evangelho. Outro dia eu estava aqui com uma irmã, no Compartilhando Vida, nosso evangelismo aqui, toda quinta-feira, todos estão convidados, às 8 da manhã, abrimos o nosso portão, recebemos pessoas aqui dentro, aconselhamos, oramos, e passa diversas pessoas, jovens, adultos, indo para o trabalho, chegando do trabalho, desempregados. E aí essa irmã ali comigo, eu achei muito interessante. A pessoa vinha, a vida está difícil, eu estou com um problema. Olha, o meu filho está indo para uma religião que não é a nossa, evangélica, eu estou preocupada. E a irmã vinha, mas meu filho, fica preocupado não, Jesus Cristo é Senhor, continue orando. E a pessoa falava uma coisa ruim, ela vinha e dava uma palavra de esperança, uma palavra sobre Cristo Jesus. E ele falou, olha, meu filho está indo para... Olha, eu vim de lá, a minha mãe orou por mim, hoje eu sou salvo e Deus vai alcançar a sua casa. Irmãos, isso foi ali me dando ânimo, eu estava só ouvindo e orando junto com ela. Mas isso, irmãos, é o poder do Espírito Santo. Você também pode ser usado assim, aonde você estiver, irmãos. Queridos, ao hino 552 do HCC, que diz, o que estou fazendo se sou cristão. Esse hino angélico eu parei para ler. É missões purinha, que fala de alcançar o pobre, fala de alcançar o rico.
e nos questiona: o que eu estou fazendo se sou cristão? Se Cristo me salvou. Queridos, a gente compartilha tanta coisa que a gente acha legal. A gente compartilha o nosso time, a gente compartilha a nossa faculdade, a gente compartilha o lugar que gostamos de ir. Mas o Deus que nos salvou, a gente fica quieto, achando que é só para a gente. Não, o Senhor quer alcançar, irmãos, todas as nações. Essa é a ordem de Jesus. Lucas, irmãos, está mostrando a igreja que cresce. E ele diz no versículo 8: vocês vão receber poder. Ele ajusta o foco. O foco dos discípulos estava no reino terreno. E agora Jesus: calma, espera, confia, porque vocês, se forem sozinhos, vocês não vão conseguir, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Queridos, a igreja recebe poder, mas ela recebe poder para fazer alguma coisa. E o que é? Testemunhar. Testemunhar onde? Em todos os povos e lugares. Quando? Ao mesmo tempo. Queridos, a igreja primitiva, ela iniciou em Jerusalém, e o centro da gravidade da igreja foi mudando. Foi para a África, Europa. Hoje nós temos falado mais no sul global. A igreja tem crescido no sul global, África, Ásia, América Latina. Mas nunca a igreja ficou sozinha, porque o Senhor está com ela. Não importa. Eu quero trazer essa palavra de encorajamento para você. Queridos, por muito tempo nós falamos: o missionário, para ele ser missionário, ele precisa largar tudo. Vai deixar emprego, vai deixar a família, vai deixar o país. Mas nós temos entendido que tudo aquilo que Deus tem te dado, você pode ser um missionário. Talvez você recebeu um convite da sua empresa. Isso tem acontecido muito. Da sua empresa, para você ir para outro país, você desistiu. Talvez Deus esteja te chamando para ir como empregado dessa empresa, para pregar Jesus Cristo em outro lugar. Sobre Jesus Cristo em outro lugar. Não tenha medo. Talvez você recebeu esse convite: vamos lá, estou precisando de uma vaga na Tailândia. E você ficou: não é para mim. Deus está te chamando. E o melhor, é a empresa que ainda vai pagar a sua passagem e seu salário. Vai ajudar a igreja, né, Angélica? Isso tem acontecido muito, irmãos. Eu tenho um conhecido que hoje ele está num país do Oriente Médio, foi pela empresa de petróleo, e a casa dele hoje é um pequeno grupo. Tem diversas pessoas de várias nações ali dentro. Irmãos, o futebol, invista no seu filho. Às vezes a gente fica com medo: vou investir para ele ser jogador, pastor. Invista. Vai que um dia ele chega no Oriente Médio. Quem imaginaria que hoje nós estaríamos assistindo o campeonato da Arábia Saudita, pastor Lucas? Quem? Só que lá temos vários servos do Senhor que estão jogando bola, mas as suas casas estão abertas para anunciar Jesus Cristo. Irmãos, Deus não faz nenhum movimento solto, Ele tem propósito. Invista no seu filho, que ele seja um médico, que ele seja um engenheiro, que ele seja um jogador de futebol. Sonhe isso para ele, sim, mas sonhe que ele seja um servo fiel do Senhor, e aonde ele estiver, ele vai anunciar Jesus Cristo. Não importa, não tenhamos medo disso. Não tenha medo de fazer uma graduação, uma pós-graduação. Não tenha medo de sonhar e ir para um outro país, porque lá Deus vai te usar, mas se você for um servo fiel a Ele. Assim como o Brasil. Quantos irmãos aqui têm consultórios e atendem pessoas diversas? Pastor, mas eu não posso falar. Ore por ela. Comece a anunciar, demonstre o amor de Cristo, e nós iremos crescer. O grande propósito de Lucas, ao escrever este livro, é a edificação dos cristãos a respeito da obra de Cristo através da igreja e dos apóstolos. Meus queridos, ao lermos Atos, somos tremendamente impactados pela ação poderosa do Senhor. E para nos revigorar e nos animar a continuar realizando a missão com fé.
A igreja era unida e tinha tudo em comum. Atos 5:42 nos diz: todos os dias eles ensinavam e pregavam, não questões pessoais, não achismos. Eles falavam de Jesus, aquele que restaura o reino, que cura, liberta e salva. O que temos feito como igreja? Apenas reuniões e encontros? O que você tem feito como servo do Senhor? Não terceirize seu trabalho para o Senhor, para ninguém. Aceite o desafio e vá e faça a diferença. Queridos, na história da igreja, para finalizar, muitas vezes a igreja sofreu grande perseguição. E uma delas, entre o ano 800 depois de Cristo e 1000 depois de Cristo, com o avanço do trabalho entre os vikings, você conhece? Os vikings estavam avançando pela Europa, dominando cidades, levando pessoas como escravas. E muitas mulheres cristãs foram escravizadas, foram levadas pelos vikings. Quem fez aí a história da igreja comigo no Perspectiva já ouviu sobre isso. História verdadeira. E essas mulheres chegaram lá, não tinham mais a família, não estavam no seu país, não estavam no seu conforto, estavam agora escravizadas. Muitas delas se tornaram esposas dessas pessoas. E aquelas mulheres se dedicaram ao Senhor, pregaram o Evangelho aos seus filhos, anunciaram Jesus Cristo. Os vikings eram idólatras, alguns até sem religião. Você deve conhecer aí, né? Os filmes. E aquelas mulheres pregaram, anunciaram aos seus filhos. E uma geração depois, o rei Olavo, da Noruega, se tornou o primeiro rei cristão dos vikings, pela influência de mulheres que foram perseguidas. Queridos, o que nós podemos fazer quando nós deixamos e permitimos ser usados pelo Senhor? Deus, Ele é todo poderoso. Talvez possa soar até diferente, mas pastor, eu vou permitir. Não é isso, o Senhor vai usar quem Ele quiser. Mas nós podemos ter atitudes que nos ajude a ser mais usados e ousados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse exemplo dessas mulheres, esses são alguns durante a história da igreja. Às vezes a gente acha que a história da igreja parou de Atos até a Reforma Protestante. Não. Servos fiéis continuaram pregando o Evangelho, traduzindo a Bíblia, avançando, construindo, treinando. O que faremos nós amanhã ou quando sair daqui agora? Como será que Deus quer te usar? Eu quero terminar falando para você: não tenha medo. Não tenha medo. Vamos avançar. Nós não podemos parar. Eu quero orar por você nessa noite. Que essa palavra possa ir ao encontro do nosso coração e seremos transformados. Queridos, imagine agora que esse exército saindo e anunciando Jesus Cristo. Imagine esse exército aqui treinando e cuidando dos seus filhos para serem missionários, para serem servos fiéis. E aonde eles chegarem, eles vão ser luz do mundo e sal da terra. Aonde você chegar, você vai ser luz do mundo e sal da terra. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje eu conversava com um casal, eles perguntavam: pastor, como foi sair do banco 14 anos depois? Falei: foi difícil, veio um frio na barriga, a gente faz conta, mas a certeza de que eu estou trilhando a vontade do Senhor é maior do que esse medo. O que o Senhor está pedindo para você essa noite? O que o Senhor tem pedido para você toda essa semana? Eu não sei, você não compartilhou comigo, mas o Senhor conhece o seu coração. O que está te deixando amedrontado, você não está conseguindo dar um passo a mais, você está paralisado. O
quero orar por isso essa noite. Se você quer colocar o Senhor, lembre da palavra de Paulo, 2 Coríntios. Você pode ser perseguido, atribulado, mas você não está desamparado. O Senhor está com você. Não sei qual é a decisão que você precisa tomar hoje, amanhã. O Senhor não está te deixando só. Ele é contigo, meu irmão. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Pastor Lucas leu aqui. Perto está, é relacionamento. Quanto você tem se relacionado com o Senhor? Eu quero orar por você essa noite. Se você quer fazer essa oração comigo, você tem estado com medo de continuar, para que a fé do Senhor seja firme no seu coração. Levante, que eu quero fazer essa oração com você. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso estar diante do Senhor com fé, com mais fé, para que o Senhor me ajude a tomar novas decisões. Eu quero fazer essa oração. Amém. Deus abençoe aquelas irmãs. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Mais alguém? Faça essa oração. Diga: Senhor, eu quero ser mais usado pelo Senhor. Deus abençoe. Senhor, eu quero ir mais longe. Senhor, eu quero fazer a diferença na minha escola. Senhor, eu quero fazer a diferença no meu trabalho. Senhor, eu quero fazer a diferença na minha rua. Quantos vizinhos sabem que você é cristão? É noite de mudar isso. Nós podemos fazer uma revolução, irmãos. Não do mundo, mas espiritual, pela ação do poder do Espírito Santo. Nada do que eu falei aqui, irmãos, é nosso. Nós não temos capacidade para isso. É o Senhor Jesus que trabalha em nós. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por tantos irmãos que estão em pé, ó Pai, que junto comigo, essa palavra é para mim. Quantas vezes nós paralisamos, ó Deus, frente às dificuldades, mas o Senhor é Deus. A ordem que o Senhor dá é: marche, vá à frente, continue. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então nós estaremos com Ele para sempre. Ah, Deus, fortaleça o nosso coração, fortaleça as nossas dúvidas, ó Deus, para que não tenhamos mais estas dúvidas, mas possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a diferença, a sermos diferentes. Que essa palavra de Atos 1:8 possa estar em nossos corações. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo. A igreja foi selada, o Espírito foi derramado, e agora precisamos viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. Ah, Pai, nos ensine. Abençoe meus irmãos, aqueles, ó Pai, que precisarão tomar decisões sérias essa semana. Decisões talvez que mudarão o curso da sua história. Um passo a mais, um trabalho novo, uma faculdade nova, um chamado, uma vocação missionária. Ah, Jesus, aqueles que o Senhor tem incomodado o coração, que eles possam dizer: Senhor, eis-me aqui. Aqueles que não levantaram, mas o Senhor está falando ao coração, confirma, Senhor. Deus, nós temos orado por novos vocacionados, nós temos orado por novos missionários, e o Senhor responde a oração, porque a missão é tua, ó Pai. Nós não estamos determinando e nem mandando nada. Nós somos servos e aguardaremos a sua resposta como servos, ó Pai. Ajuda-nos a ouvir e obedecer a sua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém.